reconhecimento, a Luísa tá falando que influencia a autoestima, e total, total. Sabia que a falta de reconhecimento no trabalho é uma das principais causas que levam a pessoa a pedir uma demissão? E no empreendedorismo não é diferente, né? Então, a maior parte das pessoas acaba desistindo do empreendedorismo pelas mesmas razões, né? Por falta de resultado. E quando eu falo em resultado aqui, eu sempre falo dos dois lados, né? Porque às vezes a gente tá tendo resultado lá de fora, até tá sendo reconhecida do lado de fora. Tem muitas mulheres que chegam aqui para fazer uma transição de carreira, que tem bons salários, bons cargos, mas que o lado de dentro, né, elas não estão felizes, né? Não estão realizadas. Gente, e aonde é que tudo começa, hein? Vocês que estão acostumadas já aqui com o meu trabalho, onde é que tudo isso começa? Começa em sentir raiva do chefe, das pessoas que não interagem com a gente, que não engajam com a gente no Instagram. Começa a gente sentir raiva porque a gente trabalhou muito e não foi reconhecida. A gente tá trabalhando bastante e não tá sendo reconhecida. Claro que não, né? Isso daí não leva a nada. Isso daí só vai criar realmente uma bola de neve e você de fato desengajar. Porque quando você não é reconhecida pelo seu trabalho, o que acontece? Você abala a sua autoconfiança, como a gente falou, e você começa a se questionar. Então, quando você tá naquele trabalho, para quem tá no corporativo, e aqui eu falo tanto para mulheres que são CLT até morrer, amo CLT e tudo bem, e falo para mulheres empreendedoras também. Então, o que acontece? A mulher que tá lá na CLT, né, que não é reconhecida pelo trabalho que ela faz, e isso começa a abalar a confiança dela. Ela começa a questionar, ela começa a imaginar que talvez aquele não é um lugar para ela, que talvez tenha algum problema pessoal com ela. Ela começa o quê? A desengajar, né? Desengajar. E quanto mais desengajada ela fica do trabalho dela, isso impacta onde? Na produtividade. E consequentemente, é uma bola de neve, né, gente? Consequentemente, abala o quê? O reconhecimento e também, a grana, né? Que aí de repente é uma outra pessoa que foi promovida, uma outra pessoa que foi considerada para aquela função e não ela. E quando isso acontece no empreendedorismo? É a mesma coisa, né? Quando a gente trabalha e não percebe um retorno da nossa audiência, não percebe que a gente está de fato, né, impactando e sendo reconhecida pelo nosso trabalho, a gente começa a se questionar. Aí é onde a gente fala, nossa, mas eu não sirvo para essa coisa de rede social, eu não sirvo para essa coisa de live, eu não sirvo, enfim. E a gente realmente começa a duvidar de si, a questionar o nosso trabalho. Então, de novo, onde é que começa? Na mentalidade. Tudo começa na mentalidade. Não dá para esperar que as pessoas vão te notar sem você fazer nada. Dentro ou fora do corporativo, você precisa ser ativa. E aí eu vou te dar algumas dicas para que você de fato seja reconhecida e bem paga pelo seu trabalho. Não basta só trabalhar bem, tá? Também não basta só trabalhar bem, não basta só fazer o seu trabalho e achar que porque você fez tudo o que era esperado, né, ou que você cumpriu todos os tenquês do marketing, ou porque dentro do corporativo aí você fez tudo o que era esperado, que você vai ser necessariamente, obrigatoriamente reconhecida por isso. A gente vê todos os dias que isso não acontece. E por que, já que eu falo de carreira feminina, por que essa é uma constante, não em todas as mulheres, mas em grande parte das mulheres, essas questões da reclamação? Eu faço muito e não sou reconhecida por isso. Parece que por mais que eu faça, os resultados não vêm, né? A minha vida não muda e as coisas não acontecem. Primeiro, gente, por causa da nossa criação, né? A forma como as mulheres são criadas, né? Então, a forma como as nossas mães nos criaram, como as nossas avós criaram as nossas mães, como as nossas bisavós criaram as nossas avós. Isso vem tudo de quê? A gente não tá falando de
culpa aqui, né? A gente não tá, realmente não tá culpando a nossa criação. Isso fez parte do quê? Dessa sociedade patriarcal onde nós somos inseridas, e hoje, cada vez mais, olha lá, a Gleice dizendo, já pensei muito assim. E hoje, a Sueli, ó, tem uma mentalidade muito sexista por aí, né? Então hoje, cada vez mais a gente tá questionando essa sociedade do patriarcado para que a gente possa, sim, ter o nosso espaço no ambiente de trabalho, ser reconhecida por aquilo que a gente faz, mas respeitando quem nós somos, respeitando os nossos valores, a nossa essência, o nosso feminino, né? E aí eu nem vou entrar nessa história toda, a gente pode fazer uma live sobre isso, mas lá dos anos 80, nos anos 90, enfim, as mulheres que estavam dentro dessas empresas, muitas delas se masculinizaram para poder ficar nesse mesmo ambiente aí, mas a gente não tá, eu não vou entrar nisso hoje. A Sueli tá falando, infelizmente é muito enraizado, exatamente. Então a gente vem dessa criação. E aí, o que isso traz pra gente? A gente se sente esquisita falando do nosso trabalho. Então, pra gente é como se, nossa, é esquisito a gente falar do nosso trabalho. E é interessante que a gente julga quem fala. É interessante que se a gente tá dentro da empresa, dentro do corporativo, se a gente tá aqui na rede social e vê uma pessoa falando do seu trabalho, falando de si, dentro da empresa aí, dentro do corporativo, você vê um cara fazendo networking, falando do trabalho dele, fazendo social lá e se promovendo, você fala, nossa, que babaca. E aí você fica só o quê? Ali, atrás do seu computador, trabalhando, feito uma maluca, e o babaca lá é promovido, e aí você fica pé da vida e começa a questionar que aquela empresa não é pra você, que aquela empresa é machista, que não sei o que, né? E fica esse círculo vicioso. Então, o que eu falo muito dentro das minhas mentorias, né? Quanto mais mulheres em cargos de liderança, quanto mais mulheres gerenciando empresas de sucesso, empresas que crescem, que escalam e ao mesmo tempo tendo qualidade de vida, mantendo tudo que é importante para essa mulher, mais a gente consegue quebrar essa raiz do patriarcado, como a Sueli colocou, isso é tão enraizado. E o mesmo vale dentro do corporativo. Quanto mais mulheres a gente tiver em cargos de liderança, questionando essa questão da mulher ter que se masculinizar para conseguir resultados, para conseguir chegar até esses cargos, mas a gente consegue quebrar essas questões, essas dificuldades todas que a gente atravessa. E aí, para isso, gente, vocês precisam quebrar essa crença de que falar de si, falar do seu trabalho é algo negativo, tá? A gente precisa, assim como a Luísa colocou, a gente não se valoriza. Então, o que a gente precisa fazer? Sim, a gente precisa se valorizar. Sendo igual o babaca lá? Não, não é igual o babaca. Mas a gente vai trabalhar nessas questões, eu vou dar algumas dicas pra vocês de como fazer isso, tá? Outra coisa que eu vejo que muitas mulheres, muitas de nós, né, a gente tem essa crença também, de que o trabalho deveria falar por si só, né? Então, é um absurdo, como é que não percebeu que eu tava querendo concorrer para aquela vaga, se eu tô aqui trabalhando feito uma louca, se eu tô trabalhando de final de semana, né, como é que aqui no Instagram não sabem que eu tô vendendo algo se eu não falo que eu tô vendendo, né, deveriam saber, acham que eu tô aqui só para brincar. Então são essas coisas que às vezes a gente não percebe, né, então a mulher vai e entrega um baita de um conteúdo e na hora de vender ela não sabe falar do produto dela, ela não consegue, não tem coragem de falar do produto dela, ela não consegue precificar o produto dela, ela acha errado vender. E aí, como é que vai vender? Como é que vai ser reconhecida e bem paga pelo trabalho, tá? Então, são crenças que a gente precisa trabalhar, né? Precisa remover esses bloqueios para que, de fato, a gente consiga, sim, ter essa ascensão profissional que a gente tanto busca, tá? É só vocês pensarem nas grandes empresas. Pensa aí nas grandes empresas. Eles simplesmente desenham produtos incríveis, criam produtos incríveis, tecnológicos, maravilhosos, que podem mudar a vida das pessoas e fica por ali?
Não, né, gente? Eles criam esses produtos e divulgam esses produtos, eles entram com uma campanha em cima desses produtos. E você também, dentro da sua carreira, através do quê? Do planejamento de carreira, que é tanto para você que é empreendedora quanto para você que está no corporativo, você tem que ser ativa no planejamento da sua carreira, para que você seja estratégica ao vender as suas potências, né? Tudo isso que você trouxe para o mundo, seus talentos, as suas habilidades. E quem é empreendedora, além de aprender a vender as suas potências, você vai vender o quê? Os seus produtos e serviços, tá? Então, gente, todo mundo vende, todo mundo aqui é empreendedora, dentro ou fora do corporativo, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. E eu acho que já ficou claro, então, que para que você seja reconhecida, você precisa o quê? Mostrar o seu trabalho, tá? Então esse é o primeiro passo para que você seja reconhecida. E aí, ó, e quem tá na live, pega o aviãozinho, já manda para outras mulheres, vamos revolucionar essa questão da carreira feminina. Tá? A gente precisa sim, e aí não é mulher contra homem, né? É todo mundo crescendo junto, porque os homens também estão inseridos, foram inseridos nesse mesmo sistema de patriarcado que a gente. Aqui não é um contra o outro, a gente tá junto, mas o que a gente quer é o quê? Ter mais espaço, e um espaço onde a gente consiga manter a nossa saúde e a nossa sanidade. Porque eu tô vendo muitas mulheres aí enlouquecendo, né? Ou descompensada em termos de trabalho, trabalhando demais, e a saúde, a família num outro extremo, ou a mulher se vê obrigada a largar os seus sonhos, o seu desejo de trabalhar, de criar, de entregar valor para o mundo, porque ela não consegue se manter nesse ambiente tão patriarcal, né? Então vamos aí convidar outras mulheres para essa live, para que a gente possa crescer juntas aqui, trabalhando esse tema tão importante. Bom, e aí quando a gente pensa, né, quando a gente diz que você precisa então falar do seu trabalho, mostrar o seu trabalho, eu quero que vocês pensem aí. E aí quem quiser divide, coloca até no chat quais são as maneiras que você enxerga de fazer isso hoje. Quais são as maneiras que você enxerga de divulgar, de mostrar o seu trabalho. E basta simplesmente mostrar? Basta pegar e colocar, fazer do Instagram uma vitrine, onde cada dia você coloca um produto diferente? O que vocês acham? Basta fazer isso? Basta você chegar lá na sua empresa amanhã e começar a falar desenfreadamente do seu trabalho? Será que esse é o caminho? E não, né, gente? Primeiro, você precisa saber como é que você quer ser reconhecida. Como você quer ser reconhecida. Então presta atenção nas perguntas que eu tô fazendo para vocês, anota aí no caderno para vocês colocarem tudo que vem à cabeça de vocês, e depois vocês continuam essas reflexões. Então, primeiro, quais são as maneiras que você enxerga hoje de mostrar mais o seu trabalho? E segundo, antes até de você identificar quais estratégias você vai usar para mostrar mais o seu trabalho, como você quer ser reconhecida? E essa é uma pergunta que muitas mulheres não sabem responder, que é tão importante. Eu vou dar um exemplo meu, para quem me acompanha, quem tá aqui, a Luísa, a Sueli, que já conheciam, né, o meu Instagram antigo, a Vivi também, que já me acompanha desde o Instagram antigo. Para quem não sabe, eu me encontrei, né? Eu era muito perdida na carreira, perdida profissionalmente. Quando eu comecei a minha conta no Instagram, eu falei, eu quero ter um negócio que eu posso fazer de casa e tudo mais. Eu tava muito perdida, sem saber o que eu queria, sem saber o que era esse trabalho. E aí comecei a postar conteúdo aleatoriamente, o que vinha na cabeça. E depois eu fiz um processo de autoconhecimento. A Patrícia tá falando aqui, não é só produto, exatamente. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia por trás disso, né, Patrícia? E aí, gente, eu fiz um trabalho, um mergulho muito intenso de autoconhecimento, que é até o que eu compartilho com vocês. E depois desse mergulho de autoconhecimento, eu passei a ter clareza do que eu queria. Só que eu continuei na mesma conta do Instagram. E aí eu comecei a falar de carreira numa conta que eu falava de tudo que era assunto. E eu queria morrer, porque eu abria aquelas caixinhas de perguntas assim: o que você quer ouvir mais por aqui? Né? Que assunto você gosta mais de saber por aqui? E as pessoas colocavam assim, receita. Eu queria falar de carreira.
E as pessoas colocavam receitas, tinha gente que colocava assim, eu adoro quando você fala situações que você vive, que você enfrenta com seus filhos. E eu queria morrer, gente. Por quê? Porque eu não tinha, na verdade, posicionamento nenhum. Eu não tinha trabalhado o meu posicionamento. Eu não tinha, até então, feito um processo de autoconhecimento e planejado a minha carreira a partir de mim. E a gente faz muito isso na vida, no corporativo ou no empreendedorismo. A gente vai seguindo as coisas que vão aparecendo na empresa, né? Então, as demandas vão surgindo, a gente vai abraçando, surge uma vaga ali, você simplesmente quer mudar, mas você não é estratégica, e você aplica para aquela vaga simplesmente por aplicar, sem nem ter analisado se aquilo faz sentido para sua carreira, sem nem ter parado para pensar se aquilo que você tá buscando para a carreira que você tá desenhando. É muito louco isso. E é o que tinha acontecido comigo. E aí não é de se esperar que as pessoas me reconheciam pelas receitas, pelas crianças, pela criação dos filhos, e não pelo que eu queria, que é a questão de carreira, de apoiar mulheres nas suas carreiras, né? Então esse foi um trabalho que eu precisei fazer e que eu continuo fazendo, tá? Eu continuo fazendo, eu ainda estou. Essa conta que vocês estão aqui no momento no Instagram é uma conta super nova, eu não tenho nem um ano ainda. E eu ainda estou nesse processo de posicionamento, de um posicionamento mais estratégico. Mas tudo isso tá alinhado, ok, a esse planejamento de carreira que eu fiz, tá?